aí, primeirão, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera. Pessoal, a gente vai começar a nossa aula, que é a aula 15, tá? Do material de vocês. Se tiver um barulho estranho de fundo, é a lona aqui da frente da minha casa, tá? Essa aula é uma introdução à Idade Média, tá? É uma aula que trabalha tanto a formação do Império Carolíngio como do Império Bizantino, tá bom? Eu vou passar as questões referentes que vocês têm que fazer da aula, tá? Mas dessa aula eu vou falar somente do Império Bizantino. O Império Carolíngio eu vou deixar para explicar um pouco melhor na próxima aula, que também vai ser uma introdução também, inclusive, à Baixa Idade Média. O que é a Alta Idade Média? É o período que se estendeu do século V depois de Cristo até o século X. Esse período é marcado por uma questão de sobrevivência, basicamente, tá? Por quê? De um lado, a gente está tendo invasões germânicas, que estavam tomando todas as cidades da Gália, da Bretanha, que seria do Reino Unido na época, né? Próximos ao Reino Unido também, da Península Ibérica, do norte da África. Cidades que até então eram dominação do Império Romano, né? Por um outro, a gente tem uma organização unificadora em torno de um reino, Império Bizantino, que vai ser mais para o Oriente do Antigo Império Romano. O que seria o Oriente? Grécia, Turquia, tá? Esses países que são considerados orientais, mas que também são considerados europeus em alguns casos, tá? Tirando o caso aí da Turquia, como eu falei, mas que são países balsânicos, né? Países que não estão tão próximos da parte ocidental da Europa, como a Alemanha, França, Itália, né? Dentre outros países, tá bom? Então, a gente vai primeiro aprender sobre esse. Mas é muito importante saber por que é do século V ao século X que a gente chama a Alta Idade Média. Porque, primeiro de tudo, o feudalismo vai estar em alta, né? O feudalismo vai ser o sistema de reprodução de alimentos, de recursos mais utilizado desse período. Segunda questão, os povos vão começar a se ajustar diante do cristianismo. Um elemento que a igreja vai usar a favor dela é a identidade cristã. Então, bem aos poucos, mas isso vai acontecer, a Europa vai deixando de ser esse monte de povos diferentes, né? Que eram os povos germânicos, os eslavos, né? Os visigodos, dentre outros, celtas, né? E vai passar a ser tudo cristão. Isso vai criar um sentimento de unificação, mesmo que cada feudo tenha sua lei. Agora presta atenção no que a prof vai falar aqui. Grava essa informação, tá? O feudo é uma grande extensão de terra onde há a presença de um nobre que, não por um acaso, é um cavaleiro. Os reis feudais, diferentes dos reis do Tela modernos, os reis feudais, eles vão ser guerreiros. Eles vão ser associados a guerras, tá? E eles, por serem guerreiros, eles fazem toda uma tática de proteção de guerra no feudo. Eles fazem uma muralha, eles fazem um castelo com grandes torres para poder ter vigilância, para poder ter controle de quem entra e de quem sai do feudo. Se vocês jogarem um jogo chamado Skyrim, vocês vão perceber como que era esse sistema. Só que esse jogo tem um elemento a mais, que é o elemento fantástico. O que seria o elemento fantástico? A mitologia, né, feudal da época, que é incrível, inclusive, tá, pessoal? É uma aula muito interessante, mas eu não vou me alongar. Eu vou deixar para falar dessas questões da mitologia feudal na próxima aula, quando eu começar a falar da criação, da utilização do medo, né, como forma de controle sobre a população. E aí eu vou ter que entrar em criaturas fantásticas, tá bom? Um minutinho, gente. Pessoal, passou o cara vendendo os ovos aqui. Quem sou eu pra falar mal de um cara que tá tentando sobreviver, né? Com seu pãozinho de cada dia aí. Então, eu tive que fazer um pause pra não interromper a aula, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Outra coisa, quando eu tava falando de elementos fantásticos, a gente pode incluir figuras até da própria mitologia cristã, né? Como, por exemplo, a figura do diabo, a figura dos demônios, que são figuras que vão surgindo na Baixa Idade Média, né? Com mais força, vamos dizer assim, né? Vai começar a ser desenhado imagens do inferno, né? Dentro das catedrais, para assustar as pessoas mesmo e para lembrá-las, né? Numa concepção cristã, do fim que elas vão ter. Pessoas como eu e você, tô brincando, tá, gente? É mais para dizer assim, olha, se você não se submeter às ordens da igreja, esse é o seu fim. Mas aqui no começo da Idade Média, todo
todo mundo, sem exceção, achava que ia pro inferno. Porque a galera acreditava, como bons cristãos principalmente, que qualquer pecado que eles cometessem faria isso, tá? Ou no mínimo de um purgatório, que é o local onde você é punido por alguns pecados, mas você basicamente passa pelo purgatório e vai pro paraíso, tá? Purgatório é tipo o sistema de avaliação do inferno. Gente, desculpa, é só brincadeira, tá? Não leva a sério, não. O professor de vocês é muito besta. Então, olha só. A Alta Idade Média, então, é o período do século V ao século X, marcado por uma grande ruralização da economia. Por quê? Uma vez que os principais produtos da sociedade num todo vão sair da mão de obra camponesa, né, os camponeses que vão produzir esses produtos, então toda a sociedade vai se organizar em torno disso. Então, quando eu digo isso, galera, é o seguinte: como o comércio estava muito afetado, diferente do Império Romano, que eles tinham comércio com a África, eles tinham comércio com a Ásia, eles tinham comércio com toda a Europa, aqui os comércios vão ser mais locais, então a produção local vai ser mais valorizada, tá? Então, se você produz gado, vai ter que usar até o casco do gado, entendeu? Você vai usar a carne, você vai usar o couro, você vai usar tudo que ele tem para oferecer, para produzir produto, produzir alimento. Então a cultura medieval era uma cultura de desperdício zero, tá? E só havia muito essa cultura de aproveitar até os miúdos, né, de tudo. Então vocês vão ver também que até a própria culinária feudal trabalhava essa ideia, né? Era muito interessante que, por exemplo, na Idade Média, né, eles faziam um tipo de pão. Quando eles iam cozinhar a carne, demorava o dia inteiro, às vezes, pra cozinhar uma carne, porque eles faziam um pedaço grande, né? E tinha que abastecer a família toda, né, galera? E como eles não tinham essa coisa de, vou ali na conveniência comprar uma coisinha, vou comer um salgadinho industrializado que eu comprei. Não existia nada disso. Então tinha que se produzir muita comida para sustentar, né, o dia todo. É claro que quando eu digo muita comida, não chega nem aos pés de ser o muita comida que a gente entende por hoje, tá? É muita comida pra época. Então eles produziam uma peça grande, né, de boi, cozinhavam ela lá, faziam um pão em volta dela. Esse pão, quando ele endurecia, essa carne cozia, eles arrancavam esse pão em volta. Dizem que o pão ficava com o gosto da carne, né? Pra quem gosta de carne, deve ficar saboroso. Teve algum historiador que fez a experiência de fazer esse tipo de cozimento, ele falou que ficou uma delícia, a carne ficou desmanchando, né? E aí, eles usavam o pão de prato, né? Porque já aproveitava tudo. Era porque eles não tinham capacidade de fazer talheres e pratos? Não, é porque caiu em desuso mesmo, né? Esse tipo de prática. O que era um problema, porque se o cara trabalha com gado, ele mexe lá em milhares de bactérias do bicho, quando ele vai comer, ele come com a mão, ele não lava as mãos para comer, o que acontece? Doença, né, galera? Inclusive, o maior desafio da Idade Média era sobreviver às grandes doenças. Tem historiadores que dizem que o dente do siso era uma das maiores causas de morte da Idade Média, uma vez que era raro eles terem dentistas, né, por perto, e esse dente que nasce por último, né, do siso, ele podia causar uma infecção de garganta, que se tornava uma infecção generalizada, e a pessoa muitas vezes podia morrer. É claro que ela tinha uma alternativa, que era uma alternativa que muitas vezes ela não ia querer, que era procurar uma curandeira. As curandeiras, por elas terem conhecimento de medicina, elas eram vistas como bruxas, né? Porque parecia bruxaria mesmo. Mas na verdade era um conhecimento, né? Como elas tinham a horta delas, onde elas plantavam todas as ervas medicinais necessárias para elas, né? Elas tinham essa propriedade de criar uma pastinha ali para dar para a pessoa, de criar um chá, de fazer alguma coisa diferenciada, né? É claro que esse chá provavelmente tinha o nome de alguma entidade, era associado a algum rito religioso, né? Como até hoje, quando você vai, você tá com uma criança que tá doente, você leva na benzedeira, ela faz a bênção, mas ao mesmo tempo ela fala, dá um chazinho de camomila pra criança, dá um chazinho aí de mate pra ela e tudo mais. Então, é a mesma coisa, só que diferente de hoje, que a curandeira vai fazer ou uma oração cristã ou uma oração do candomblé, né, por exemplo, aqui no Brasil, só dando um exemplo, lá ela faria isso, só que voltado para o paganismo antigo, né, romano. Isso gerava muito burburinho, muito ódio, tá, galera? Só que essas mulheres foram, assim, essenciais numa época que não tinha hospital, né? Eram elas que faziam os partos, eram elas que faziam essas questões das curas medicinais. Então, assim, ao mesmo tempo que tinha esse medo delas, porque elas eram associadas a bruxas, né? Elas eram figuras essenciais para funcionar a sociedade. A sociedade não poderia simplesmente, a cada gripe, todo mundo morrer. Então,
elas foram muito importantes para poder ter uma espécie de ação de medicina da época, tá? Antes da Baixa Idade Média, quando a medicina começa a se tornar uma ciência, tá, galera? Dentro da Europa. Mas fora da Europa já era uma ciência, ó, tá? Os islâmicos estudavam muito a arte da medicina, tá bom? Então, havia um modelo... então, o Império Bizantino, que vai ser... Porque o Sacro Império Romano, ele vai se dividir em dois. Vai ter a queda do Império Romano, divide em dois espaços. Aqui, pro Oriente, era o Império Bizantino. Aqui, pro Ocidente, era o Sacro Império Romano. Esse Império aqui bizantino que a gente vai estudar hoje. Se vocês jogaram Assassin's Creed, tem um Assassin's Creed que você anda em Istambul. Eles meio que refizeram a capital do Império Bizantino da época para você andar por ela. É muito da hora. Inclusive, você vê que tinha os bairros muçulmanos, né, islâmicos, tem os bairros cristãos. É muito legal. É um dos Assassin's Creed antigos aí, acho que é o 3, se eu não me engano. Eles recriaram, né, a capital de Istambul. Muito boa mesmo. Então, olha só. Eles tinham como capital Constantinopla, que era esse local que na verdade era Istambul, né, na Turquia, hoje em dia. A cultura grega se preservou na região, por consequência, estimular o conhecimento e o contato com os povos islâmicos e ocidentais. Então, o Império Bizantino, muito diferente do Império Carolíngio, ele vai estimular o contato com os outros povos e o comércio. Sem contar que o Império Carolíngio ele vai se fragmentar. Quando o Carlos Magno morrer, né, ele vai virar vários feudos, ele vai virar vários pequenos reinos. Enquanto aqui no caso de Constantinopla, a gente tem um reino gigantesco com unidade, com direitos romanos, inclusive, inspirados nesse reino, tá? Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então, o Império Bizantino tinha um rei que era representante de Deus, mas também ligado a um exército. Os imperadores como Justiniano, que viveu em 527 a 565, ele relacionou o império dele ao direito romano. O corpus juris civilis, que é o corpo jurídico civil, é preservado pelos romanos. Assim, as leis são usadas como exercício de poder. Então, aqui, diferente da Roma Antiga, que tinham leis que era para emancipar determinadas classes sociais, como o tribuno da plebe, que era voltado para os plebeus, aqui não. Aqui as leis são especificamente para usar como forma de poder, para usar como forma de legitimar esse poder, tá? E a gente pode fazer uma análise mais profunda, gente, mas as leis até hoje, tá, pessoal, beneficiam classes dominantes em comparação a classes marginalizadas. Então, se você for um cara muito rico, gente, joga banco imobiliário. Joga banco imobiliário. Quando você vai preso e você tem dinheiro, o que você faz? Você paga e sai da cadeia. E se você tá quase falido? Você vai preso, você fica 2 jogadas lá. E perde dinheiro, porque as pessoas vão parando, né, nos seus locais e não vão te pagando nada, né? Então, assim, se você jogar banco imobiliário hoje, você tem uma noção de diferença de classe, imagina pra realidade como isso se desdobra. Então, assim, uma pessoa muito rica, ela vai ter um bom advogado, ela vai ter influência sobre os juízes, ela vai poder pagar a fiança para sair. Se ela não tiver fiança, ela vai pagar um bom advogado, né? Agora, uma pessoa pobre. Então, até hoje, a gente vê as leis como uma forma de exercício de poder. Ora, um exercício de poder voltado pro povo, ora, um exercício de poder voltado para as elites. Mas quase sempre para as elites, tá? Olha só. Grandes construções como a Catedral de Santa Sofia são feitas pelo Justiniano. Assim também, várias investidas no Ocidente por poder, Espanha, Itália e Norte da África, há uma tentativa de voltar ao Império Romano. Então, você percebe que o Justiniano está tentando restabelecer aquela unidade do Império Romano, mas vai falhar. Porque os povos germânicos eram muito bons de guerra, né? Então, por mais que o Justiniano tinha muita força, ele não vai conseguir, por muito tempo, influenciar nessas regiões. Outro fator importante. Sabe por que a capital de Santa Sofia é muito diferente das igrejas que estão surgindo aí no Império Romano do Ocidente, no Sacro Império Romano do Ocidente, que é o Império Carolíngio, tá? Por quê? No Império Carolíngio ainda não tinha igreja. Tinha a igreja, instituição, mas o espaço da igreja era muito, assim, eram poucos locais que tinham, tá?
E por conta das invasões germânicas, cada vez mais essas igrejas que ficavam nos centros urbanos, a galera vai vazar dali, porque eles têm muito medo dos germânicos. Diferente do que está acontecendo aqui no Império Bizantino. Então eles vão fazer grandes construções porque literalmente existe uma espécie de paz ali, que dá para fazer essas grandes construções. Agora, gente, questão de lógica. Como que eu vou fazer uma grande construção com povos invadindo aqui e arrebentando tudo, saqueando? Né? Então, no começo da história aí do cristianismo, o Império Bizantino que vai concentrar as principais artes sacras, inclusive as grandes construções e edifícios, tá? Quando que vai começar a surgir essas grandes construções no Império Romano do Ocidente? Na Itália, na Espanha, aí no caso, na França, na Baixa Idade Média. Por quê? Primeiro, na Baixa Idade Média a população aumenta. Então as igrejas começam a ter necessidade de ter um espaço maior. Né? Não dá mais para ser aquela igrejinha pequena que tinha dentro do feudo. Passa a ter que ter uma igreja gigantesca, né? Tipo Catedral de Notre Dame, assim, sabe? Para poder literalmente caber todo mundo. Tanto que a Catedral de Notre Dame, que infelizmente sofreu um incêndio, né, nos anos anteriores aí, recentemente, ela foi feita em 3 partes. A primeira parte dela era muito pequena em comparação ao tamanho que ela é hoje. A segunda parte dela, que vai ampliar ela e fazer ela ser tão gigantesca como ela é hoje, né, vai ser aí no final da Idade Média. Justamente porque a população aumenta. Se a população aumenta, a necessidade de espaço também, tá? Então, como a população aumentou, as igrejas aumentam. Nessa época, o único lugar que tinha igreja de tamanhos, de grandes proporções, era o Império Bizantino, tá? A arte sacra vai se focar ali. Não é à toa que ali vai ter uma grande discussão em torno desse assunto. Aí eu coloquei as imagens da Catedral de Santa Sofia em Istambul, linda, tá? Deslumbrante de linda. E principalmente, por dentro, vocês vão ver que tem uns escritos em árabe. Naquela época era em grego. Como hoje o árabe é uma das línguas mais faladas da Turquia, tá escrito em árabe. Aí você vai dar um nó na cabeça de vocês isso. Por quê? Embora o árabe seja a língua mais falada da Turquia, o Islã, que é a religiosidade muçulmana, não é a religião com mais adeptos de lá. Muitos turcos são cristãos, né? Por isso, galera, que quando os turcos começarem a fazer processos imigratórios, eles vão optar por países cristãos como o Brasil, tá? É claro que haviam turcos árabes, sim, mas muitos deles eram cristãos. Então, por mais que eles falavam árabe, eles falem até hoje árabe, né? Que é uma língua que descende do grego aí, eles vão ser muito mais ligados à cultura ocidental nesse aspecto, tá? Então, a questão religiosa, a gente vai ver uma iconografia de Jesus Cristo, que está presente nessa Catedral de Santa Sofia. Ela é um afresco, eles chamam de afresco quando é uma pintura em azulejo. Isso era uma coisa tão típica da Grécia Antiga, da Roma Antiga, né? Geralmente as fontes públicas tinham afrescos enormes, às vezes eles faziam no próprio chão, né? Usando o piso para fazer esses afrescos. E aí essa característica dessa pintura nesses quadradinhos, né? E que, segundo a galera, na época fixava melhor a tinta neles, por isso que eles eram tão utilizados. Então, olha só, entre os bizantinos, a língua associada às escrituras sagradas era o grego, como eu já expliquei. Entre os romanos do ocidente, a língua é o latim, que vai originar as línguas do ocidente, como português, inglês, francês, alemão, tá? Agora, no caso da linguagem árabe, vai ser mais próxima do grego. A iconoclastia, que é o hábito de ter imagens, esculturas sagradas, né, ligadas à história bíblica. Iconoclastia é imagem de santo, aqueles santinhos, né? Aqueles pequenos panfletinhos com santo e oração atrás. Seja pintura, seja escultura, qualquer coisa que tenha imagem de santos, tá? Ela vai ser extremamente combatida no Império Bizantino no início. Chegando a ser até a campanha do rei Leão XII, que ordenou a destruição dos ícones. Para esses católicos, né, esses cristãos do Império Bizantino, o problema do ícone estava relacionado como dentro do Islã, o problema do ícone também se relaciona, que é o quê? Quanto mais imagens você cria, na visão deles, mais as pessoas veneram mais a imagem do que a ideia. Então, como eles queriam trabalhar Deus como uma espécie de ideia, né? E uma ideia que unifica todas as personalidades religiosas de uma vez, eles acreditavam que isso
de você criar a imagem de Deus, iria impedir as pessoas de chegar até a ideia. Elas iam ficar mais apegadas ao que elas estão vendo do que ao o que realmente diz a Bíblia, né? Ao que realmente Deus considera uma prática, né? Porém, vai permanecer entre os católicos do Ocidente, depois também do Oriente, o caráter pedagógico da arte, que deveria ensinar os fiéis as histórias bíblicas. Então, gente, para os católicos era o seguinte, como a maioria das pessoas não falavam latim no Império Romano do Ocidente, no Sacro Império Romano do Ocidente, eles tinham que fazer essas artes para poder ensinar essas histórias de uma maneira mais rápida. Então, pelas artes, eles entendiam mais rápido do que pela missa, que nessa época era em latim. Então, se as pessoas não sabiam ler o latim, automaticamente o vocabulário delas podia ser um pouco limitado. Então, como o vocabulário delas podia ser limitado, até momentos da missa poderiam ser difíceis de entender. Uma coisa mais fácil de fazer entender é uma pintura, uma escultura, dentre outras coisas. Então, eles vão criar vários ícones. O crucifixo, né? Eles vão criar o peixe como um ícone do cristianismo, principalmente de Jesus, né? Então vocês vão perceber que eles vão usar vários signos, símbolos de associação rápida à fé cristã, tá, meus queridos? Então, por último, os reinos bárbaros cristãos vão ser considerados os reinos de domínio dos povos germânicos, que eram convertidos ao cristianismo, mas mantinham suas dominações na Gália, na Bretanha, na Península Ibérica e no norte da África e na Península Itálica. Era uma grande extensão aí de território. A relação de comitatus se manteve durante a Alta Idade Média, né? O julgamento entre os germânicos era utilizado elementos da natureza. Isso é muito complicado, porque eles usavam elementos da natureza para julgar se uma pessoa era inocente ou não. Eu vou dar um exemplo que não é o caso dos germânicos, mas é um caso que acontece na Idade Média, tá? Que é o seguinte, eles falavam que quando você colocava a sua língua no ferro incandescente e ela formava bolha, quer dizer que você estava mentindo. Se não formasse bolha, quer dizer que você estava falando a verdade. Mano, pelo amor de Deus, é óbvio que ia formar bolha, né? Por isso que a gente fala a expressão queima a língua, quando alguém mente, ou quando alguém fala uma coisa e depois é contrariado, né? Então, assim, tenso, essa coisa de você se basear na natureza para julgar. Mas por um lado interessante, que é a relação de reciprocidade. Eu te ajudo, você me ajuda. O que a nossa comunidade produz pertence a nós. E isso vai formando o que a gente chama de sistema feudal aos pouquinhos, que é esse sentimento de comunidade fechada, ao mesmo tempo também, o retrato do cristianismo vai se espelhando nesses povos. Então Jesus deixa de ser aquele mouro, né? Aquela feição de mouro, que inclusive, algumas pinturas ali do Império Bizantino vão mostrar que eles viam Jesus como um mouro, tá? Como um cara de pele negra clara, né? Pele preta clara, que é o mouro. Não, pele preta retinta, só na Etiópia eles reproduziam, né? O Jesus de pele preta retinta, mais escura. Mas no caso aqui do Império Bizantino, havia sim essa associação da pele preta. E aí eles vão mudar a figura de Jesus para mais próxima desses povos germânicos, pelo mesmo fator pedagógico de sempre. De olhar para o profeta deles e se ver nesse profeta, né? Então eles vão fazer esse Jesus loiro de olhos azuis. Vai ser daí que vai surgir essa figura de Jesus, com esse caráter pedagógico da arte sacra, beleza? Então o comércio era local, só que, como eu falei, muito limitado, só que no Império Bizantino havia ainda uma troca comercial mais intensiva, beleza? Então, meus queridos, presta atenção aqui. Espero que vocês estejam bem. Eu vou mandar os exercícios para vocês fazerem, tá bom? Um beijo e se cuidem.